você tem um propósito que você está orando por ele hoje? Você tem um milagre que você espera de Deus hoje? Você tem algo que você está falando assim, Deus, eu preciso ver uma colheita nessa área da minha vida? Amém? Eu acho que todos nós aqui temos, né? Algo que a gente deseja, que a gente quer de Deus. E eu queria falar um pouquinho, que eu acho que hoje a maior intenção aqui é a gente orar juntos por esse milagre, por esse propósito, mas eu queria falar um pouquinho sobre as coisas, algumas atitudes que são necessárias para a gente alcançar esse milagre. Amém? Se você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis 4. E a gente vai ler do 1 até o 7. 2 Reis 4. Segunda Reis 4, versículo 1 ao 7. Amém? Vamos ler? Obrigado. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas as vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, Pai. Te agradecemos porque nós já sabemos que o seu Espírito já está aqui entre nós, Pai. Nós já sentimos a sua presença neste lugar, Espírito Santo. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que tudo que eu for falar aqui, Senhor, que seja uma mensagem do Senhor, que o Senhor me use como um vaso nas suas mãos, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, olha que história, né? A mulher perde o seu marido, já está difícil, já é viúva, ainda para piorar a situação, chegam os credores e falam assim: não, a gente vai ter que levar os seus filhos como escravos, já que você não tem como pagar essa dívida do seu marido, como você não tem como pagar isso que você está devendo, a gente vai levar seus filhos como escravo. Era tudo que ela tinha, só porque tinha restado a ela, né? Os filhos. E ele chega e fala assim: não, até isso que restou, eu vou ter que levar. Vou ter que levar como escravo. Mas ela conhecia alguém. A Bíblia fala que ela chega para o profeta e fala assim: olha, meu marido era seu servo. Meu marido era seu servo. Olha só, ele morreu e agora eu estou nesse problema. Meu marido era seu servo. Então ela vai atrás do profeta para achar a solução do problema. E aí a gente leu o resto da história. E a primeira coisa que eu aprendi, o primeiro passo que eu entendi ali sobre a atitude dessa mulher, é que nós precisamos saber a quem pedir. Nós precisamos saber a quem chegar e pedir. Olha só, ela chega para o profeta. A Bíblia fala que ela chega no profeta e fala assim: olha, eu estou precisando. Ela sabia a pessoa certa. Ela sabia a quem pedir. Nós também temos que saber a quem pedir. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, alguns problemas nas nossas vidas, e a gente procura para todo lado, e a gente vai e exausta todas as opções, mas esquecemos de parar, ajoelhar e falar: Deus, eu preciso disso. Como é que eu resolvo isso? Como é? Muitas vezes a gente leva os nossos problemas a pessoas que, ao invés de poder nos ajudar, elas acabam atrapalhando, né? É aquela pessoa que chega e fala assim: agora danou pra você mesmo.
Que a pessoa falou assim, minha filha, um amigo meu aconteceu a mesma coisa, morreu. Não é? Mas não tem essas pessoas que a gente chega e fala do nosso problema, fala assim, cara, eu tô com uma dor de cabeça. Pois é, eu conheci um rapaz que ficou com dor de cabeça, passou 2 dias e morreu. Não existe? Não existe essas pessoas que estão ali, que parece que no nosso momento de dificuldade, em vez de nos ajudar, elas fazem assim, ó, empurra para mais para baixo, fala, desce mais um pouquinho. Muitas vezes a gente acaba procurando ajuda nesses lugares. Mas a primeira coisa que eu aprendi nessa história dessa viúva é que a gente precisa saber aonde procurar ajuda. Aonde buscar o socorro. Entender da onde que vem o nosso socorro. Deus sempre tem o que precisamos. Deus sempre tem o que você precisa. Deus sempre tem o que você precisa. Mateus 7, do 7 a 11, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Olha só, nós não precisamos ter medo de pedir. Muitas vezes a gente fala assim, mas se eu chegar e falar com Deus isso... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da gente casar, eu e a Sama, eu sentei, antes até de noivar, foi tudo assim, bem pedido mesmo. Eu pedia mesmo para Deus e falei, sem vergonha na cara nenhuma. Antes da gente noivar, eu sentei e falei com Deus, falei, Deus, eu quero noivar, eu quero casar, mas eu não vou não vou dar espaço até eu conseguir atingir tanto. Eu falei bem assim, até eu conseguir atingir tanto na minha poupança. Deus falou assim, meu filho, eu tô querendo que você case, toma. Foi bem assim, sabe? Foi uma questão muito rápida, muito rápida. Aí falei, beleza, fui lá, comprei o anel, pedi ela em casamento, noivamos. Aí eu falei, ok, Deus, agora eu preciso de custear esse casamento, porque isso não é barato. E Deus foi falando assim, toma. Falei, cara... Aí beleza, sentei com ela, caçamos ela, conversamos, fizemos um plano, falamos, olha, como que a gente vai morar, em que apartamento a gente vai morar, o que a gente quer nesse apartamento, o que o apartamento tem que ter. E eu lembro que a gente sentou e a gente fez uma lista. Aí a gente falou, olha, o apartamento tem que ser um apartamento de pelo menos 2 quartos. Beleza. Ele tem que ter lavanderia. Beleza. Aí ela foi lá e falou assim, não, então vamos adicionar mais algumas coisinhas. Eu falei, beleza, então eu quero ar-condicionado central e eu quero um lugar para estacionar meu carro. Ela, beleza, e eu quero uma máquina ela falou, eu quero uma máquina de lavar louça. Começamos a orar. E falamos até o preço. Falou, Deus, e tem que ser esse preço aqui, ó. Até esse preço aqui a gente pode pagar. Beleza, começamos a orar. E começaram a aparecer apartamentos. E a gente olhava os apartamentos, chegava lá, tinha alguma coisa que tinha na lista, mas faltava outra. Aí tinha outra coisa que tinha na nossa lista de oração e faltava outra. E toda vez eu olhava para ela e falava, mas e esse daqui, meu bem? Ela, tá faltando. Não tá tudo que a gente pediu. Eu falei, beleza. E a gente continuava, e esse apartamento aqui, e tá faltando. E o casamento marcado para agosto, e já era maio, e a gente correndo atrás daquilo. E aconteceu que ela viu um negócio no Facebook. Eu falei, vamos dar as caras lá para ver o que dá, né, no apartamento. Fomos lá, chegamos lá, o apartamento cheio de gente. Uma mulher que é um realtor, né, da agência lá, trabalhando, um monte de gente. Eu falei assim, nossa, eu olhei para a Samuel e falei assim, meu bem, aqui nós vamos ter que fazer a aplicação, nós vamos ter que provar quanto que a gente recebe, pela questão da nossa documentação, talvez, não sei se vai dar certo, não. E a gente já tinha acabado de olhar alguns outros apartamentos naquele mesmo dia. Aí eu cheguei para a mulher e falei assim, a Samuel apaixonou com o apartamento, né? Tinha tudo que tinha na nossa lista, tinha um quarto a mais e tinha um banheiro a mais, que a gente só pediu um banheiro e veio 2, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei e falei com a mulher, e aí, como é que funciona? Ela foi e falou assim, não, toma uma aplicação aqui, preenche a aplicação e manda para mim. Eu falei, pois é. Aí eu cheguei para ela, falei, olha, tem algumas coisas aí que eu não consigo te arrumar. Ela falou, não, faz o que você consegue e manda para mim. E eu fiz amizade ali com aquela mulher lá do real estate, beleza.
Aí eu preenchi e mandei pra ela. Aí ela me ligou, falou assim, olha, tá faltando algumas coisas. Aí o que eu consegui, eu fui mandando pra ela, fui conversando com ela sempre, né? E falei com a Sam, falei, Samla, olha, tinha muita gente lá, tinha muitas famílias lá, tinha muita gente que eu olhava assim, que eu falava assim, esse daí parece ter mais dinheiro que eu. Então não levanta muita esperança não, mas continuamos orando, falando, Deus, olha, gostamos, ali pra gente tá ótimo. E aí eu liguei pra mulher de novo, passou alguns dias, eu liguei pra mulher e falei, olha, eu queria saber o que tá acontecendo. Ela foi lá e falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa pra você. E eles escolheram 2 casais para entrevistar e vocês é um dos casais. Eu falei, nossa! Aí eu liguei para a Sam e falei, Sam, continua orando aí, que não vamos ter entrevista. Fomos lá, fui fazer a entrevista, um casal hispano, vocês vão conhecer eles ainda, que eles falaram que vão estar com a gente algum dia. Mas fomos fazer a entrevista e naquela entrevista eu descobri que eles também eram cristãos, né? E fizemos uma entrevista, tal, voltamos para casa, nada, não falaram nada, só beleza, tal, a gente fala depois, beleza, tchau. E eu passou um dia, passou 2, e eu tô assim, meu Deus do céu. Aí eu liguei para a mulher de novo. Falei, eu sei que eu já tô enchendo seu saco, mas e aí, o que tá rolando? Ela, que eles estão meio indecisos, eles não sabem. Eu falei, não, dá um empurrãozinho lá. Falei com ela, dá um empurrãozinho lá. E aí desliguei com ela, passou 2 minutinhos, ela me liga de volta e falou assim, pode vir assinar o contrato amanhã. Falei, meu Deus. Mas é uma coisa assim, nosso Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele é bom, Ele é um pai bom. A gente não precisa ter medo de chegar e falar assim, Deus, é isso que eu estou querendo. Porque Ele tem prazer em nos dar. Qual pai que não tem prazer de dar algo bom para o seu filho? Qual pai que não tem prazer de dar um presente bom ao seu filho? Qual pai que não tem prazer de realizar os desejos do coração do seu filho? E Deus fala, se o seu pai terreno pode fazer isso tudo, ele tem esse prazer, imagina o seu pai celestial, que é perfeito em amor. Olha só. Então, a gente tem que aprender a pedir. Muitas vezes a gente tem que somente aprender a pedir. Somente aprender a pedir. Falar, Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Amém? A segunda atitude que devemos tomar, que eu vejo, que eu aprendi aqui, é disponibilizar a matéria-prima para o milagre. O versículo 2 de 2 Reis 4 nos diz que Elias perguntou àquela mulher o que é que ela tinha. Olha, não importa quão ruim esteja a sua situação, você tem algo que você pode oferecer para Deus. Não importa quão ruim você acha que está, você tem algo que você pode oferecer para Deus. A gente sempre tem algo que a gente pode oferecer. Aquela mulher, ela chega e fala assim, olha, eu tenho... Primeiro ela fala, eu não tenho nada, né? Mas aí eu creio que ela vai lá e para um pouco e fala assim, não, eu tenho um restinho de óleo ali, né? Tem alguma coisinha. E a gente sempre tem algo que Deus pode usar para nos abençoar. Você tem algo que Deus pode usar para te abençoar. É importante pararmos de olhar para o que a gente não tem e começar a focar no que é que a gente pode oferecer. Muitas vezes a gente para e fala assim, Deus, mas aquela pessoa fala tão melhor do que eu. Deus, mas eu não sou muito bom nisso. E a gente começa a focar nas coisas que a gente não consegue fazer e a gente esquece das coisas que a gente pode fazer. As coisas que a gente tem, que a gente pode oferecer. Muitas vezes a gente foca no que a gente não tem. Põe mais foco no que a gente não tem do que o que a gente tem. Aquela mulher, ela poderia ter falado assim, não, eu não tenho nada. Porque quem tem um pouquinho de óleo em casa não está pensando que tem alguma coisa. Não é? Se eu chego para você e falo assim, você tem alguma coisa que você pode me dar? E você só tem um pouquinho de óleo, você vai falar assim, não tem nada não. Então aquela mulher, ela para e fala assim, não, mas eu tenho um restante ali de azeite. E quando a gente para ver na Bíblia, a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que não tinham muito o que oferecer, mas que Deus pega o que eles tinham e faz algo grandioso. Olha só, a Bíblia fala que Moisés ele era gago. Um pouquinho, eu era gago até esses dias. Essa história foi outro dia. A Bíblia fala que Davi ele era o menor dos seus irmãos. A Bíblia fala que Isaías tinha lábios impuros.
A Bíblia fala que a viúva só tinha um pouquinho de azeite. Que o rapazinho ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas de todas essas coisas, Deus, ele pega o que existe ali e ele fala assim, não, eu vou fazer algo aqui grandioso com isso. Eu vou fazer algo grandioso com isso. Imagina 5 pães e 2 peixinhos. Alimentando uma multidão de mais ou menos aí, contando com mulheres e crianças, 20 mil pessoas, né? 20 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. O que é que você tem que você pode oferecer como matéria-prima para o seu milagre? Aí talvez você fale assim, mas eu não tenho nada mesmo. Deixa eu falar o que você tem. Você tem o seu coração. Você tem o seu coração. Que você pode falar, Deus, olha, eu disponibilizo isso aqui para o Senhor. Eu quero que o Senhor faça esse milagre. Nós todos temos algo. Todos temos algo que podemos oferecer a Ele hoje. Você pode oferecer o seu coração hoje. Talvez você está falando, Deus, eu preciso de um milagre, mas eu não sei como. Fala com Ele, Deus, olha, eu te entrego meu coração. Faça o que o Senhor quer. Mas, sabe, nós todos temos uma matéria-prima. Todos temos algo que podemos oferecer para receber. E a terceira atitude que eu vejo que a gente deve tomar, que eu vi na vida dessa mulher, é aplicar fé no que fazemos. Pensa aqui comigo. A mulher chega para o profeta Eliseu e fala assim, Eliseu, tá feia a coisa lá em casa, vão levar os meninos, não sei mais o que fazer, me dá uma ajuda aí. E ele vai lá e fala assim, o que você tem? Eu acho que se chega para mim e fala isso, eu ia falar assim, mas como assim, o que eu tenho? Estou te falando que eu estou com um problema, que eu estou com dívida, você vai me perguntar o que eu tenho? Imagina só, aí ela fala, não, tem um pouquinho de óleo lá em casa, um azeite. Ele vai falar assim, não, então vai lá e pega as vasilhas dos seus vizinhos tudo. Olha que coisa mais doida. Não, tipo assim, eu tô te falando que eu tô tendo um problema, você vai me falar para ir e pegar a vasilha com meus vizinhos? O que eu vou fazer com vasilhas dos meus vizinhos? Né? Muitas vezes a gente tenta colocar a nossa lógica, aplicar a nossa lógica sobre o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente quer aplicar a nossa mentalidade sobre o que Deus quer fazer. Mas essa mulher, ela fala assim, não, beleza, é isso que é para eu fazer? Buscar as vasilhas? Beleza. E eu vou encher todas essas vasilhas com o meu restinho de azeite que eu tenho lá em casa? Vai, beleza. Olha só a atitude dessa mulher. Quantas vezes Deus não fala assim, olha, vai, faz isso. E a gente quer parar para tentar ver se faz sentido, porque, mas para mim não está fazendo muito sentido, para mim eu não estou vendo como isso vai funcionar. Mas Deus está falando, não, eu não tô te perguntando se vai funcionar ou não vai, eu estou te falando, vai, faz. É importante aplicarmos fé nas palavras que Deus tem nos dado. Aplicarmos fé nas promessas que Deus tem nos dado. É importante que a gente aplicar a fé e seguir em frente. Fazer. Se Deus está falando, quem sou eu para falar que não vai dar certo? Quantas coisas nas nossas vidas a gente pensa que nunca iria dar certo, mas Deus falou, não, vai dar certo. Vai dar certo. Olha a fé. Isso é a fé trabalhando. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É igual aquela música que fala, né? Não ando pela vista, não vivo pela vista, não. Vivo pela fé, então. Olha só, viver pela fé. Não só focar no que eu posso ver, mas focar no que Deus tem para mim. Focar e saber e descansar, sabendo que Ele tem o melhor para mim. Ter fé é saber que mesmo quando eu não possa ver o resultado, ele será bom. Ter fé é saber que mesmo quando eu não posso ver o resultado, ele será bom. Deus tem o melhor para você e para mim. Deus tem o melhor para você e para mim. Precisamos aplicar a fé nas promessas que Deus nos faz. Crer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Saber que o que Ele tem é bem melhor do que eu podia imaginar. E saber que, mesmo se para mim não faz sentido,
É melhor obedecer do que sacrificar. Mesmo que se para mim não faz sentido, é melhor eu crer que ele tem algo, que para ele faz sentido. Porque que sentido faz muitas vezes, né? Que sentido faz, né, pastor, sair lá do Brasil para vir para cá com a vida feita no Brasil? Que sentido faz? Que sentido faz para essa mulher ajuntar essas vasilhas? Que sentido faz? Que sentido fazia naquela época os cristãos serem perseguidos e não negar Jesus ali e por isso serem mortos? Que sentido faz? Mesmo que para a gente não faça sentido, mesmo sem entender, nós precisamos ter fé e confiar que Deus tem o melhor para mim, que Deus tem o melhor para você. Amém?